Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Miriam Rocha, de História. Estou aqui para a gente conversar sobre aquele que foi um dos maiores impérios aí da Idade Média, o Império Bizantino. Vamos conhecer? Então, hoje a gente vai falar do Império Bizantino, aquele que foi aí um dos maiores e mais importantes durante a Idade Média e cujo seu declínio vai marcar exatamente aí a passagem de Idade Média para a Idade Moderna. Vamos ver a localização do Império Bizantino? O Império Bizantino fica ali no que a gente conhece como Antigo Império Romano do Oriente. Na fase final aí do Império Romano, aquele famoso, ele foi dividido em dois. Uma parte ocidental, o Império Romano do Ocidente, e uma parte oriental, o Império Romano do Oriente. As invasões bárbaras derrubaram aí o Império Romano do Ocidente, que acaba caindo em 476. Mas e aí? O que aconteceu com o Império Romano do Oriente? Que não caiu aí nessa época, que não foi invadido aí pelos povos bárbaros. O que ele se tornou? E ele se tornou exatamente o Império Bizantino. Então, o Império Bizantino, ele é o antigo Império Romano do Oriente. São ali a mesma coisa. A gente está falando do mesmo lugar, do mesmo povo, tá bom? Então, mostro para vocês aqui no mapa a parte ocidental, que foi invadida aí pelos povos bárbaros, como os visigodos, os francos, os ostrogodos, e a parte oriental que se manteve e que vai durar aí por mais de 10 séculos, o Império Bizantino. Ele tinha como capital a cidade de Constantinopla, que foi fundada pelo imperador romano Constantino, e hoje é a cidade de Istambul, uma das principais cidades da Turquia, e vai ser um local que faz ligação entre o Oriente e o Ocidente. Então, é um local super estratégico, né? É a passagem aí do Oriente para o Ocidente, o contato aí entre essas duas regiões. É aí que ficava o Império Bizantino. Então, esse Império Bizantino, ele vai conseguir deter essas tentativas de invasões dos povos bárbaros e ele vai conseguir se manter aí durante a Idade Média. Tem uma diversidade muito grande de povos, então vai ter desde egípcios, gregos, romanos, uma diversidade gigante de povos, e isso já mostra pra gente que a diversidade cultural lá era enorme, né? Era muito rica, por causa dessa variedade de povos que moravam nessa região. Em relação à economia, o Império Bizantino vivia da agricultura, como a maioria dos povos, mas também do comércio. E aí já quebra aquele mito de que na Idade Média o comércio praticamente desapareceu. Tá aí o Império Bizantino para te mostrar que não, nem tudo era assim na Idade Média. Como esse império ficava num local muito favorável, muito privilegiado, de rotas de comércio que ligavam o Oriente ao Ocidente, o comércio foi super importante para o Império Bizantino. Eles comerciavam aí, por exemplo, a seda que vinha da China, as especiarias da Índia, do Ceilão e também as joias e as imagens religiosas que eram fabricadas dentro do Império Bizantino. Essas relações comerciais elas se davam por a troca de moedas, tá? Então o comércio no Império Bizantino ele era muito bem desenvolvido. Em relação agora à política, no Império Bizantino os imperadores tinham muito poder. Era um poder que mesclava aí o poder político com o poder religioso. A gente conhece isso como teocracia. Mas lá no Império Bizantino isso recebe um nome bem específico, é o cesaropapismo. César, o poder político, e o papismo e o poder religioso. Então, o imperador, ele tinha essa mescla de poderes em suas mãos. Muito centralizado, né? E ele era um representante de Deus na Terra, tá? Recebiam também um nome bem específico. O imperador, o Império Bizantino, ele era chamado de Basileu, tá? Ele tinha esse nomezinho aí bem específico. Ainda sobre religião, o líder da igreja bizantina era o patriarca, tá? E aí eles começam a ter uma religião aí que vai se diferenciando aos poucos da igreja católica romana e que lá na frente vai culminar aí com uma separação entre essas duas religiões. Então eles começam a ter rituais diferentes, a ter o uso da língua diferente. Por exemplo, no Império Bizantino eles usavam o grego, e no Império Romano a igreja usava o latim.
Então já começam aí divergências teológicas e divergências de rituais. Aí eu mostro para vocês aqui a igreja de Santa Sofia, que é uma grande construção que foi feita aí no Império Bizantino pelo imperador Justiniano, que hoje está lá em Istambul, na Turquia. Ela já foi uma igreja católica, ela já foi uma igreja muçulmana, e hoje em dia ela é um museu, uma igreja esplendorosa, com abóbadas, em que o seu topo parece estar flutuando quando visto de dentro. Então, uma construção muito imponente. E aí eles gostavam também de fazer mosaicos. Tinham também imagens pintadas e esculpidas, e os populares tinham uma devoção a essas imagens. Como é que eu mostro aqui para vocês esse mosaico com o fundo dourado, que era a preferência aí nas cores para os mosaicos, representando a Virgem Maria e o Menino Jesus, mosaico esse do século XIV. Então essa teoria monofisista dizia que Jesus tinha apenas uma natureza, a natureza divina, e não teve a natureza humana. Isso já era um ponto de divergência entre a Igreja Católica de Roma e a Igreja do Império Bizantino, tá? Vamos falar do governo de Justiniano. O Justiniano, ele é o principal imperador do Império Bizantino e a gente tem que ver alguns pontos principais do seu governo. Ele vai governar de 527 a 565 e como uma das principais medidas do Justiniano, ele vai reconquistar terras que tinham sido perdidas pelo Império Romano. Então ele faz essa expansão territorial, ele reconquista terras, tentando aí restabelecer o antigo Império Romano, né? Para isso, ele vai precisar fazer o quê? Aumentar os impostos, para que pudesse custear aí as batalhas, né? A alimentação das tropas, manter essas tropas. Ele teve que aumentar os impostos. É claro que isso sempre vai gerar um descontentamento na população, né? Essa cobrança de impostos. Então, o auge aí dessas revoltas vai ser quando acontece uma corrida de cavalos no hipódromo. E aí está lá o imperador Justiniano, sua esposa Teodora assistindo. E o pessoal todo lá assistindo essa corrida de cavalos, que eles gostavam bastante, né? Eis que no final tem uma dúvida ali. Quem foi que ganhou? Qual foi o cavalo que ganhou? E como não tinha o VAR, né, naquela época para tirar essa dúvida, o Justiniano disse, olha, quem ganhou foi o cavalo tal. E o povo gritava, Nica, Nica, que era o nome do cavalo que o povo achava que tinha ganhado, qual eles torciam, né? E Justiniano disse que não. Então começa uma revolta nesse hipódromo. Mas veja que essa revolta não é só por causa disso, né? Não é só pela questão da disputa ali entre os cavalos. Essa já é uma revolta que o povo vem por causa do seu descontentamento com as ações do Justiniano, com as cobranças de impostos, com a situação que as pessoas estavam vivendo. Então, nesse momento, eles se revoltam, é o estopim ali da insatisfação. E o Justiniano, no primeiro momento, ele tenta se esquivar, tenta fugir disso, desse problema. Mas aí dizem as lendas aí que a esposa dele, a Teodora, disse, você vai fugir? Mas você não é imperador, você tem que agir, você tem que ter uma atitude contra essa revolta. E o Justiniano, ele manda massacrar esses revoltosos, acaba por morrer em torno de 30 mil pessoas. É um banho de sangue que vai marcar muito o governo do Justiniano. E ele vai dizer, olha, eu sou o Justiniano imperador. E quando eu disser que o cavalo ganhou, é porque o cavalo ganhou. E vocês não me enfrentem, para meter aquele medo na população. Essa revolta, ela vai ficar conhecida como a Revolta de Nica, tá? Que aconteceu nesse hipódromo de Constantinopla, que vai ficar super famoso aí do governo do Justiniano. Ainda no governo de Justiniano vai acontecer uma fase de epidemia, que a gente conhece como a Praga de Justiniano, que vai durar aí de 541 a 544. Tipo a gente teve que a epidemia do coronavírus, né? Lá teve um outro tipo de epidemia. E eu acho que o mais importante aí, o mais famoso e o que contribuiu mais para a nossa sociedade ocidental, feito pelo Justiniano, foi uma organização das leis, que a gente conhece como Código de Justiniano ou Corpo do Direito Civil, Corpus Juris Civilis, onde ele vai fazer uma organização, um compilado das leis romanas que já existiam, mas também vai fazer um digesto, né, uma divisão das leis, vai fazer uma forma didática de você interpretar essa lei, porque às vezes você vê a lei ali na íntegra
E aí ele tem um linguajar de difícil compreensão. Então, o que ele pensou? Vou fazer de uma forma didática, algo escrito para explicar essas leis de uma forma mais simples, com um vocabulário mais simples. E o Justiniano faz também as novelas, que são as novas leis. Como a cultura vai mudando, o tempo vai passando, novas leis vão sendo necessárias. Então, há esse conjunto aí, que a gente vai chamar o Códex, o Digesto, as Institutas e as novelas, essa organização jurídica feita pelo imperador Justiniano, a gente chama ela de Código de Justiniano ou Corpus Juris Civilis. É um marco aí no governo do Justiniano. Na imagem a gente tem ele, o próprio, com alguns auxiliares religiosos, com alguns guerreiros ali ao seu lado também. E ele ao centro, o imperador famoso aí, o Justiniano. A gente tem também, super importante que você conheça no Império Bizantino, o movimento iconoclasta, os iconoclastas. O Império Bizantino, ele produzia muitas imagens de santos, da Virgem, com o menino Jesus, várias imagens de santos. O que acontece? Muita gente ganha dinheiro com a produção dessas imagens e também muita gente deixa de fazer outros trabalhos, como se alistar no exército, para produzir essas imagens. Eis que o imperador Leão XIII, aí no ano de 726, vai proibir o culto a essas imagens religiosas. Ele vai dizer, olha, a partir de agora, vocês não podem mais cultuar imagens religiosas. E ele fez mais. Ele ordenou a destruição. Porque aí, como o próprio nome diz, iconoclastas, ícones, né? Os ícones, e clastia, que é quebrar. Ele mandou quebrar. Então, invadiam as igrejas e quebravam essas imagens. O que vai acontecer? A população vai se revoltar. Eles vão tentar reprimir essas revoltas. Gera uma guerra civil. Então, isso se torna um grande problema aí com o passar do tempo, até que a imperatriz Irene, mais na frente, ela vai restabelecer o direito ao culto dessas imagens, que era o que a população queria, tá bom? E a partir de todas essas diferenças que foram criadas aí, desde o primeiro momento, entre a religião de Roma e a religião do Império Bizantino, aí você vai pensar, ué, mas na Idade Média todo mundo não era católico? Não era bem assim, tá? Desde o começo eles tinham rituais diferentes, tinham conceitos teológicos diferentes, práticas diferentes, como o uso da língua, né? O grego, no Império Bizantino, o latino, o Império Romano, e aí o Império Romano dizia, olha, vocês estão sendo hereges, vocês estão desviando aí a conduta do que é o certo, né? Então, eles vão ter tantos atritos, como, por exemplo, a disputa de se existia um purgatório ou não, que vão trilhar um caminho próprio. Vai acontecer a separação definitiva entre essa Igreja Católica no ano de 1054. É uma separação que a gente chama o Grande Cisma do Oriente, onde a Igreja Católica ela vai romper a sua parte ocidental com a parte oriental, sendo criadas então duas igrejas católicas, mas com costumes bastante diferentes. A igreja em Roma vai ser a Igreja Católica Apostólica Romana, que vai ser comandada pelo Papa, e a igreja do Império Bizantino vai ser a Igreja Católica Ortodoxa Grega, que o líder vai ser o patriarca, que não obedece mais ao comando do Papa, às orientações do Papa. Então elas rompem, e esse rompimento ele existe até hoje. E nunca se uniram novamente essas duas partes da Igreja Católica. A decadência do Império Bizantino. Então, a gente passeou aí pela história do Império Bizantino, vimos onde era a sua localização, que era o antigo Império Romano, e aí mostramos que ele teve uma duração enorme, né? Ele foi um império que resistiu a invasões, que fez grandes construções e que tinha povos variados, que teve grandes imperadores como Justiniano, que organizou o Código de Leis. Então tá tudo muito bom, mas chega um momento de decadência. Vamos ver o que acontece com o Império Bizantino, que ele vai começar a entrar em decadência até chegar ao seu fim. Então, essa decadência ela vai se dar devido, por exemplo, à Quarta Cruzada, que vai prejudicar bastante a cidade de Constantinopla com saques, as guerras civis. Após a morte de Justiniano, né, os governantes não conseguem administrar tão bem o império. E aí as invasões dos turcos
os muçulmanos estão em expansão e começam a invadir aí, a derrubar as muralhas do Império Bizantino, que vai culminar com a invasão aí do Império Turco, que expande seu território aí até a Ásia Menor e vai reduzir o domínio do Império Bizantino apenas à cidade de Constantinopla. E aí no final, em 1453, que é o ano aí que marca fim da Idade Média e início da Idade Moderna, é quando o sultão Maomé II ele vai conquistar a cidade de Constantinopla, que era o que restava, né? Faz um cerco aí na cidade de Constantinopla. Ele vai matar o último imperador e vai começar a chamar essa cidade de Istambul, o nome que ela recebe até hoje. Como eu falei, essa queda da cidade de Constantinopla, ela marca o fim da Idade Média e início da Idade Moderna. Bom, essa foi a história do Império Bizantino. Eu espero que vocês tenham gostado. É super interessante a história deles. Muito influenciou em alguns aspectos aqui pra gente. E até os próximos vídeos. Não esquece de deixar o seu like e de se inscrever no nosso canal. Tchau!